contigo, nossa eterna gratidão. Boa noite a todos. A nossa leitura é do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E o ponto é Missão dos Espíritas. Não houve já se agitar a tempestade, que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres. Bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis ao desinteressado o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos, domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Que assim seja. Que a espiritualidade intua nosso irmão e que tenhamos um espírito receptivo a todas as orientações que vamos receber. Gente. Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria poder voltar a essa casa de luz, poder reencontrar com vocês. E a gente sempre vai agradecer antes de iniciar. Do fundo do coração, muito obrigado pela amizade que nós estamos cultivando, por estarmos juntos aqui, por poder conversarmos olhando no olho e sabermos que nós confiamos uns nos outros. Porque nós nos reunimos, contamos nossos problemas, nossas dificuldades e voltamos para casa mais aliviados. Esse é o hospital de almas que nós chamamos Corrente Esperança. Eu olho aqui entre as pessoas e vejo amigas e amigos do coração, criaturas que cuidam do meu velho pai, e a emoção chega muito forte, porque como pagar e agradecer a tudo isso? Como agradecer tudo isso, toda a ajuda de sempre? Então, do fundo do coração, meus irmãos, que Deus os pague, porque eu não consigo. Muito obrigado por tudo. Naquela noite, o Senhor determinou que eles iriam atravessar o mar da Galileia. E os apóstolos reuniram-se com ele na barca e seguiram o trajeto até a Decápole, 10 cidades controladas por Roma, porque Jesus nos amava tanto que queria levar a boa nova a todas as criaturas que estavam por lá. Levar um pouco de conforto àquele povo que vivia em uma terra seca, onde nada nascia. A economia era baseada na criação de porcos. Jesus queria levar até eles um pouco mais de amor, o amor sem limites que ele trouxe à terra. E durante a travessia, na noite, os ventos vieram dos montes que estavam ao redor do mar da Galileia. E aqueles ventos causaram verdadeira tempestade, ondas fortes que jogavam água na barca. Os apóstolos tiveram medo. Como nas tempestades da vida nós nos enchemos de medo e buscamos Jesus, os apóstolos temeram e foram acordá-lo, porque o nosso Senhor havia adormecido.
e despertando, disseram: Mestre, estamos perecendo, o barco vai afundar. E Jesus ergue-se e acreditemos, meus irmãos, ele repreende os ventos e os ventos se acalmam. E diz aos apóstolos: ó homens de pouca fé. E entre os que o seguiam de perto, eles se perguntavam: mas que homem é esse? Que os ventos e as águas obedecem. Em verdade, o Senhor repreendia os espíritos que movimentam os fenômenos climáticos e atmosféricos. Ele tinha autoridade moral para controlar todas as criaturas espirituais que caminham por este globo. E a viagem seguiu adiante. Eles cruzaram o mar da Galileia e desceram em Guedara. Caminharam em terra firme, subiram um monte. E ao chegar no cume daquele monte, não muito longe, em catatumbas, em buracos escavados na rocha que serviam para enterrar os mortos, de lá de um daqueles lugares, sai um homem com um aspecto animalesco. Trazia cordas podres nos punhos, anéis de metal, que as criaturas utilizavam para prendê-lo nos momentos de crise. Um homem que, quando tinha suas crises de loucura, destruía tudo que estava ao redor. Um homem que foi adoecendo pouco a pouco, envolvido que era nas casas de prostituição, nos vícios da sexualidade. E com a mediunidade aflorada, aquele homem foi sendo subjugado pelos espíritos obsessores, viciados nesse tipo de energia. E aos poucos ele foi tornando-se uma criatura cada vez mais perturbada e agressiva. É relatado que os seus pais morreram de desgosto. A família se afasta e ele disputava a comida no lixo, era açoitado pelos ventos e as feras o perseguiam. A sua habitação eram as catatumbas. Aquele homem sai e vê a luz diante dele. E os espíritos que o subjugavam falam através de sua boca: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Filho do Deus Altíssimo, o que queres de nós? E o nosso mestre o diz: qual o teu nome? E um daqueles que subjugavam aquele homem, um daqueles espíritos perseguidores o responde: Legião, porque nós somos muitos. E aqueles espíritos, entendendo a grandeza daquele que estava diante deles, suplicam a Jesus que não os envie aos profundos umbrais, aos abismos espirituais, que os permita continuar naquela região. E assim o nosso Senhor faz. Ordena que eles se afastem da vítima, daquele homem tido como um terrível agressor, como um louco, um obsidiado. E não distante dali, uma vara de porcos, e grande número de animais era apacentada. E aquela falange que perseguia aquele homem, ao se afastar, aproxima-se daquela vara de porcos, e a presença espiritual daquelas criaturas tão atrasadas é sentida pelo psiquismo animal. E aqueles animais, obedecendo ao instinto de manada, atiram-se em desespero no abismo, caindo na água e se afogando. E aquele que há tantos anos sofria da loucura, sente-se reequilibrado. Os homens que apacentavam aqueles porcos correm até a cidade para contar o que aconteceu, o grande prejuízo que eles tiveram, porque um galileu nazareno fez com que os porcos morressem, salvando aquele louco. E aquelas pessoas se reúnem e vão até onde estava Jesus. Encontram aquele homem enlouquecido, agora coberto em velhos trapos, porque ele andava nu, todo machucado, todo roxo.
encontram o equilibrado, conversando ainda com Jesus e suplicando: Senhor, deixai-me contigo. A minha família me odeia pelo tanto que os fiz sofrer. Deixai-me agora te seguir, já que tu me libertou. E eles escutam Jesus respondendo: agora não. Por agora não. Vai e diz às pessoas o que te fez o Filho do Homem. E aquelas criaturas aproximam-se e suplicam que Jesus não entre em sua cidade, que ele vá embora, porque tinham medo de tudo o que aconteceu, porque não aceitavam o grande prejuízo que tiveram. Morreram os melhores porcos. Certamente iria abalar o comércio local, a economia daquele povo. E como o amor do nosso mestre é sem limites, e o amor verdadeiro nunca é imposto, Jesus retorna. Entra na barca com seus apóstolos, e como foi pedido pelo povo, ele vai embora. E aquelas pessoas começam a observar a barca se afastando, e um deles pergunta o que ele queria conosco. E outro mais responde: nós não sabemos. Nós não deixamos ele falar. E uma mulher pergunta: ele parecia um rabi da Galileia. E uma criatura responde: o que pode vir de bom da Galileia? O que nós sabemos é o prejuízo que ele nos deu. Nós perdemos os nossos melhores porcos. É melhor que ele se vá. Então aquelas pessoas buscam aquele que foi obsidiado, aquele que antes vivia na loucura, e questionam a ele o que aconteceu. E aquele homem explica que o Galileu bondoso o libertou dos demônios que o atordoavam. Aquele homem lembra-se de toda a luta em que viveu, do desespero, da queda moral que veio pouco a pouco, através dos seus comportamentos equivocados. Lembra-se dos inimigos espirituais tomando a sua mente, avançando cada vez mais, o subjugando cada vez mais. E fala aos seus irmãos de região de tudo, que aquele homem certamente era o príncipe do amor, que agora a sua existência seria para falar sobre o amor que ele trouxe à terra. Só que as pessoas daquela cidade não o aceitam. E dizem a ele: acreditamos que tu ama mais a ele do que a nós. Então vai com ele. Vai para onde ele está. O que tu faz aqui conosco? Some daqui. E como está relatado na psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, um daqueles homens lança uma pedra que corta o ar e atinge a cabeça daquele que for obsidiado. O sangue daquele homem vai ao chão, formando lama. E aquele que foi salvo por Jesus da loucura, olha para os seus companheiros de região e os responde: maldita seja, Guedaro, tu que expulsa os enviados e maltrata os teus filhos, maldita seja. E aquele homem sai ali e vai às 9 demais cidades daquela região, falando sobre Jesus, dizendo que o Filho do Homem está no mundo, trazendo um verdadeiro amor às criaturas. E depois é relatado que ele atravessa o mar da Galileia, e ele será visto no meio das multidões que acompanham as palavras do Mestre, os seus discursos. E aquele homem que um dia sofreu a loucura terrível, a perseguição e a obsessão, aquele homem volta à sua existência para auxiliar os equivocados e os loucos. O amor não bastou tão somente ser ouvido. Para ele era preciso levar aquilo adiante, levar um pouco de paz aos necessitados. Ele vai buscar os desesperados.
para poder fazer com que outras pessoas sintam-se aliviadas. É a dinâmica do amor. Ele não tem limites, porque precisa ser levado adiante. É como Jesus nos ensina. Fazer o bem sem fronteiras, sem diferenças. Porque quem ama não analisa, eu vou gostar daquele ali, porque ele pensa como eu penso, ele acha como eu sou. Quem ama vai e faz o bem, sem esperar compensação e pagamento. Ele quis levar adiante o amor sem limites. Aquele sentimento puro que nos faz compreender que os nossos irmãos de caminhada terão seus defeitos, terão suas lutas, mas que nós temos o compromisso de amá-los como eles são, de esperar que eles despertem, e nós precisamos também despertar, modificar as nossas quedas morais, cortar na própria carne, viver a realidade dos nossos maiores defeitos. Progressão de vida, descoberta do amor. Tanta coisa que a gente luta por aí não vale a pena, meus irmãos. Tantas discussões sem fundamento, tanto debate vazio, com tanta gente precisando de ajuda, com tanta criatura sofrendo aí com fome, nos hospitais, na oncologia, e a gente gastando o verbo e a inteligência para debater na rede social, para trocar farpa, para se agredir. Jesus esperando de nós uma missão bem mais sublime, levar adiante o amor. Quem não compreendeu ainda, paciência. Quem ainda tem a sede da discussão, paciência, sigamos em frente, façamos o bem, sigamos em frente. Faz parte do desenvolvimento humano viver as dores e as lutas, as doenças. Porque às vezes a gente questiona, mas se ele ama tanto a todos, por que a doença existe? Se Deus ama todo mundo, por que a gente sofre tanto, adoece? O corpo padece. Por que não curar todos? A gente vivia no paraíso, sem doença do corpo. E os apóstolos questionaram a Jesus. Porque o mestre falava sobre a expansão da Boa Nova e convidava os apóstolos a explicar ao povo que era preciso a reforma do coração. Que era preciso tirar do mundo a ganância, a inveja, a cobiça, a avareza, que a reforma devia ser feita de dentro para fora, que era preciso sublimar os sentimentos, que a boa nova viria para modificar os homens e, após isso, modificar o mundo. E o apóstolo Pedro faz esse questionamento, mas Senhor, com tantas doenças, mestre, com tantas dores, como eles vão despertar para o que é espiritual, sofrendo tanto, mestre? Por que nós não curamos a todos? Se tudo que tu falas é verdade, se tu és o enviado e eu acredito nisso, curemos a todos, mestre. E aliviados das dores, eles vão estar conosco. Por que não curar as dores deles? O apóstolo Filipe abraça a ideia e os demais apóstolos acham aquilo perfeito. Então Jesus, o divino professor, diz a eles: amanhã, pela manhã, antes da pregação, todos serão curados, sem exceções. E os apóstolos ficam em êxtase. Acreditam que seria a grande vitória do Evangelho. Multidões iriam ser voltadas para Deus. E logo nos primeiros raios da manhã, começaram a chegar os doentes, os sofredores, e todos iam sendo curados, sem exceção. As mãos benditas de Jesus eram impostas sobre a cabeça deles, e eles se refaziam, todos eles. É relatado que foram centenas de criaturas receberam a saúde de volta, e saíram dali comemorando, pulando, louvado seja Deus. E Pedro dizia: daqui a pouco o mestre vai falar sobre os segredos dos céus, sobre o tesouro que ele trouxe ao mundo. Daqui a pouco o mestre vai falar para nós.
E aquele que acabava de ser curado dizia: eu não posso ficar. É que eu tenho coisas urgentes na minha casa. Eu não vou poder ficar agora. E mais um que vinha curado e dizia: é porque o meu trabalho exige que eu esteja lá nesse momento. E outro mais, e outro mais. A minha família precisa me ver. E quando o último feridento foi limpo, quando a última criatura recebeu a cura, Jesus aproxima-se dos demais apóstolos e à beira daquele lago, à beira do mar da Galileia, estavam Jesus, os apóstolos e ninguém mais. E Pedro olha para o Senhor envergonhado e diz a ele: mestre, como eles podem ser tão ingratos, Senhor? Como eles podem ter ido embora? E Jesus o ensina. E diz a ele: Pedro, por agora, a doença do corpo é o embelezamento necessário para a alma. Por agora, Pedro, não há como tirar a humanidade da lama sem as enfermidades da carne. Por agora eles precisam viver essa dor. E tenhamos a plena consciência, meus irmãos. É só ver a nossa existência. A imensa maioria de nós buscou e busca Jesus quando as dores estão mais fortes. A imensa maioria dos nossos irmãos espíritas vieram para o movimento bendito diante da loucura que batia a porta, da obsessão, do pânico, da perda de um ente querido e amado. Quando doeu muito, a gente veio tentar se aproximar de Jesus e Ele nos recebe cheio de amor. Louvado seja aquele que conseguiu vir antes do coração sangrar. Que maravilha, que bom, você já deu um passo a mais. Mas a imensa maioria de todos nós veio até aqui sob o chicote da dor e do sofrimento. E eis que o Senhor nos recebe com todo amor, com toda a alegria, como a ovelha perdida que retorna ao rebanho. O Senhor já esperava por nós. É impressionante o quanto nós temos sede de Jesus, necessidade de ouvir sobre o Evangelho, de ouvir coisas boas, de ter conversas elevadas. Nós precisamos sintonizar com o mais alto, quebrar essas correntes que nos prendem ao chão, os assuntos mais grosseiros, os pensamentos de vingança, e sintonizar com o mais alto, aprender a amar, levar adiante o amor sem limites, é ajudar o próximo. O mais próximo, aquele que está ali do lado mesmo. É bom começar com ele. O que mora na sua casa, o que é da sua família, o que conhece todos os seus defeitos, e que na hora das discussões vai colocar todos eles diante de você. É preciso amá-los. O parente que não nos compreendeu, não foi à toa que nós viemos na família. É preciso auxiliar para buscar Jesus. Depois que aquele que não tinha culpa nenhuma foi crucificado, depois que ocorreu o julgamento mais injusto que esse planeta já viu, os apóstolos seguiram com o trabalho. O apóstolo Pedro começa a levantar a casa do caminho com as próprias mãos. Diante da necessidade das pessoas de ter um lugar para serem auxiliadas, aquele velho apóstolo começa a construir aquela edificação. Alguns vieram ajudar, mas Pedro estava ao centro daquele trabalho, recebendo aqueles que estavam em estado de desgraça, de abandono total. Tiago acreditava que era preciso trabalhar com os que já conheciam a lei, com os ditos puros, com os que gostavam de estudar. Mas Pedro conhecia a dor da pobreza. Pedro conhecia o sofrimento de perto e tinha verdadeiro prazer em auxiliar os irmãos necessitados.
Em verdade, a sua consciência doía demais por ter negado Jesus quando da crucificação. Ele tentava compensar os seus erros amando ao próximo, aliviando as dores dos irmãos. Ele tentava refazer o coração levando o amor. E aos poucos aquela edificação foi aumentando, porque começaram a chegar inúmeras pessoas, os velhos abandonados, as crianças órfãos, os loucos. Pedro recebia a todos eles. E depois da construção central, foram feitos anexos, e aquilo parecia braços abertos, esperando os sofredores do mundo. E é relatado que em um dia na semana, Pedro parava para falar sobre Jesus. E as palavras dele, que tinham como base suas atitudes e seus gestos no bem. As palavras daquele velho apóstolo, falando sobre as passagens em que esteve ao lado do Mestre, emocionavam a todos. Quando ele começava a falar, meus irmãos, aquele lugar se iluminava. Os aleijados, os desgraçados, os sofredores choravam, mas de esperança. Ele expandiu o amor que recebeu de Jesus. A casa do caminho quebrou velhas barreiras, porque lá eram bem-vindas as pessoas ditas de má vida. Os ditos puros tinham que conviver com os excluídos da sociedade. Lá o amor era verdadeiro. Pedro falava para todos e amava a todos. Todos eram bem-vindos. As mulheres ditas vendedoras de ilusões iam aos montes e lá eram recebidas de braços abertos. Pedro falava sobre Jesus de forma grandiosa. E uma daquelas mulheres, dessas que no sofrimento da vida e no abandono, ainda quando criança, teve que sobreviver e precisou vender o próprio corpo, uma daquelas mulheres dita de má vida, observando ao apóstolo Pedro com seus olhos, com sua forma de ver o mundo, foi tomada de paixão por aquele homem. Era a primeira vez que alguém falava a ela com amor. Então ela começa a constantemente aproximar-se de Pedro, dizer que precisava de ajuda, que tinha algumas urgências inexistentes, e o apóstolo ocupado servindo a todos, trabalhando até altas horas da madrugada, dormindo por poucas horas. Não percebeu o sentimento daquela mulher? E um dia ela veio, com seus desequilíbrios, sofrendo perseguições, dos espíritos que queriam formar ali um grande escândalo. Ela veio até o apóstolo e lhe fez proposta inconfessável, indescritível. E Pedro tomou-se de um rubor, ficou sem saber bem o que dizer àquela mulher, porque ele a amava, espiritualmente ele a amava. Lembrou-se de Jesus, lembrou-se de sua juventude, das alegrias do seu matrimônio, da dor de sua viuvez. Olhou para aquela mulher e disse a ela: minha filha, eu, depois que abracei a cruz do Cristo, sou somente um cadáver que respira. O amor que tenho por ti é o amor do Espírito. Esperemos a libertação do corpo para conhecer a glória de Jesus. Minha filha, tenhamos consciência que esta casa é voltada no trabalho para o Cristo e Ele habita aqui e espera de nós atitudes voltadas para o bem. E aquela mulher, ainda mais perturbada, tenta despir-se diante do apóstolo e ele a impede e diz a ela: minha filha, me perdoe. Eu vejo que falhei novamente. Falhei quando neguei o Cristo e falhei contigo.
Tento trazer aos meus ouvintes a grandeza das coisas de Deus e desperto paixões avassaladoras. Me perdoe, minha filha. Auxilia-me a poder te dar a mão, te levantar do charco e não te atirar mais no abismo. Me perdoe. Essa casa será sempre tua, terá as portas abertas para ti. Mas por agora, é bom que tu saias e reflitas um pouco sobre o trabalho que estamos fazendo. Perdoa-me porque eu não soube te apresentar o amor que vem de Jesus. Me perdoa. E aquela mulher se revoltou, ainda mais instigada pelos espíritos perseguidores. Ela fala em alta voz, acusações, gritos. Pedro fica constrangido. Muitas pessoas ouviram aquilo. Ela vai embora. E o apóstolo sente-se triste. Sente que o trabalho não está funcionando, que os seus objetivos não estão sendo atingidos. E ao fim da noite, depois de passar todo aquele dia trabalhando, depois de todas essas adversidades, Pedro vai para debaixo de uma figueira e começa a refletir. E lhe bate uma imensa saudade de Jesus. Ele começa a lembrar de quando o mestre visitava a sua casa, das conversas à beira do lago. Ele lembra-se da negação. E os seus olhos enchem-se de lágrimas. Pedro chora. E sob a nuvem de lágrimas, ele começa a ver um vulto luminoso. Era um mestre que se aproximava, em grandeza, em amor. E Pedro queria falar com ele, contar sobre tudo o que aconteceu. Mas o mestre começa a falar primeiro. E diz a ele: Simão Pedro, os meus seguidores serão como a chama que cozinha o pão, mas que atrai as mariposas incautas, que terminam por se consumir nessa chama. Os meus seguidores estarão sujeitos, submetidos às ocorrências, aos desequilíbrios do mundo, mas nunca estarão sozinhos. Pedro ama aquela mulher ainda mais. E o amor que tu cultivará por ela irá iluminar os passos, porque hoje ela encontra-se na escuridão. Ama ainda mais. Convida-a a voltar. Leva o amor adiante. E o velho apóstolo compreende que o processo do amor sem limites não julga, não aponta os equívocos, não questiona a moral de ninguém. Aquele que ama segue adiante fazendo bem, levando inspirações divinas com seus gestos e suas palavras, tentando fazer de sua vida um sublime hino de agradecimento ao Senhor. O amor sem limites que Jesus nos trouxe e que há de modificar as nossas vidas, fazendo-nos felizes e agentes do bem. Tenhamos força, meus irmãos, de levar esse amor adiante. Tenhamos compromisso com Jesus. E aí sim nós venceremos. Que essa doutrina seja para nós o primeiro passo, que nós possamos quebrar velhas barreiras e dar a mão ao próximo, que nós possamos exercitar o amor. E por todo o amor que sempre circula nessa casa de luz, e pela ligação que tivemos em nossos corações, que eu espero nunca se desfazer, eu gostaria de mais uma vez agradecer, suplicar a nossa Mãe Maria de Nazaré, que com seu manto de estrelas envolva todos os lares aqui representados. Suplicar ao nosso Senhor Jesus, que com suas mãos benditas envolva os nossos corações, ainda tão machucados. Muito obrigado por tudo, meus irmãos, e que o Senhor seja conosco, hoje e sempre.
essa palestra maravilhosa que a gente sempre nos traz. Ele trouxe um tema muito interessante, o amor sem limites, né? Então eu acho que, como ele bem falou também na sua expressão final, tem uma canção que eu acho que representa bem isso, né? Se a gente raciocinar amor sem limites, eu acho que além de Jesus só tem uma figura que representa também o amor sem limites, que é Maria. Maria eu acho que representa amor sem limites. E representa também, a gente fazendo aqui um trocadilho, ontem que foi Dia Internacional do Homem, né? Representa também tudo que o homem vai ser. Mas uma coisa nunca vai acontecer, é gerar um filho. A ciência pode evoluir como for. Mas essa que encarnou com o homem, né? Talvez na próxima consiga, né? Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz e em forma da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagra com os meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, e com palavra mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa a mim. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagra os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, e com palavra mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa a mim. Como filho e propriedade vossa a mim. Como filho e propriedade vossa a mim. E antes de fazer com a nossa prece final, com o nosso irmão Ivan, essa também é a música que fala do amor divino, do amor de Maria, do amor de Jesus. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz uma vida mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas
mãos que oferecem rosas, e as mãos que sabem ser generosas. Então, para não quebrar esse clima de vibrações, vamos, quem desejar, fechar os olhos físicos, quem se sentir à vontade, pode deixar os olhos abertos, mas com as nossas percepções espirituais aguçadas, para que possamos agradecer a Jesus pela oportunidade de mais uma noite de ensinamentos. Agradecer aos amigos espirituais que incansavelmente nos impulsionam para que possamos continuar a nossa caminhada. Não obstante as nossas dificuldades mais íntimas que hoje foram faladas em algum momento, como a vaidade, o orgulho, a avareza, que ainda fazem teimar moradia em nossos corações. Mas estes irmãos bondosos, caridosos, misericordiosos, continuam nos mostrando o caminho que devemos seguir, nos amparando nos momentos de dificuldades, nos mostrando que o caminho é Jesus, que o caminho é essa mãe maravilhosa chamada Maria de Nazaré, onde nós poderemos chegar até Deus. Que o teu Pai Jesus permaneça neste ambiente, no lar de cada um daqueles que aqui se encontram, nos presídios, nos asilos, nos abrigos, aos nossos irmãos suicidas que partiram de forma tão dolorosa, que merecem, que precisam das nossas preces e vibrações. Muito obrigado, Jesus, por este momento. Que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre. Obrigado.